Oi, turma, eu aqui dá uma palavrinha bem assim numa folga aqui do banho, passeio, fisioterapia do Guerra. Eu resolvi vir aqui falar com vocês porque estive pensando nesses dias, né, de confinamento duplo, em casa e agora aqui no hospital. Muitas coisas me vieram nesse momento de transição. E eu tenho colocado atenção nisso porque realmente é uma transição. E uma transição mesmo de dentro para fora. E eu tive fazendo como a gente trabalha com reprogramação, né? Eu tenho o curso do The Working, que você faz algumas perguntas e você obtém algumas respostas muito importantes pra gente, né? E eu tive olhando para isso esses dias, porque meu marido ele fala muito pouco, né? Ele não gosta muito de falar e ele tá com dificuldade de falar por causa das 1000 sondas no nariz e tudo mais. E então eu tenho refletido muito. Eu tenho navegado na internet e navegado também dentro aqui do meu soft, né? E também das minhas nuvens, porque tem muita coisa aí que tá na memória, né, da gente. E eu vi, por exemplo, que tem algumas coisas que me irritam, né? E aí eu fiz a pergunta, isso é verdade? Isso tá me irritando? Eu tô sendo irritada ou eu que irrito isso, né? Eu que estou irritada com tudo isso. E me vem então o questionamento, né? Me vem assim na permissão de se irritar mesmo, porque não é fácil você ver uma pessoa que você ama, que você, né, admira, sofrendo. Mas por outro lado a gente sabe também que tudo isso são escolhas que ele fez e que provavelmente eu também devo ter feito na minha jornada, né, de estar junto com ele, óbvio, e que nós estamos olhando isso. Então, eu tenho olhado muito para isso, né, o quanto que a gente sofre, precisa passar por um sofrimento tão intenso para chegar lá, né, para olhar para uma situação e dizer, fim, chega, acabou, o ciclo já era, né? E só que é dolorido. Aí as pessoas não conseguem levar isso na facilidade. Eu tenho pedido muito isso, facilidade. E às vezes a facilidade, para mim, vem, mas pro outro não, óbvio, porque é o outro que tem que escolher isso, né? E é tão inconsciente isso, tão inconsciente. E então é isso que eu queria vir falar aqui, uma live totalmente louca, porque bem despojada mesmo. Eu sou um pouco assim, né? Beca sapeca. Porque além da gente querer olhar para tudo isso, né, a gente está disposto a olhar para isso, você está aberto a olhar para isso, né? Você olhar para uma ferida, né, literalmente é aquela coisa, né? Quando você olha para uma ferida, você fala, nossa, que horror, né? Que coisa. Mas você tem que limpar a ferida, você tem que colocar alguma coisa ali para cicatrizar ou alguma coisa do tipo, né? Então esse é o autoconhecimento que há tantos anos eu venho trabalhando, há tantos anos que eu venho me colocado a serviço mesmo, a serviço do planeta, a serviço das pessoas, né? E muitas vezes eu me pego questionando e me olhando e dizendo, pô, mas as pessoas não me ouvem, as pessoas não estão dispostas a receber de mim. E aí essa madrugada, enquanto o Guerra passava por um processo ali, me veio, né? E aí? O quanto que você não está
querendo receber de você? O quanto você ainda não está disposta, Beca, a olhar para você? O quanto você ainda não quer enfrentar algumas realidades ou algumas dificuldades, alguns desafios, né? E você vai empurrando, 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 empurrando. Então, desafios do tipo, né, se irritar quando as pessoas telefonam ou quando as pessoas vêm perguntar e como você tá, e se você precisa de alguma coisa, ou então isso tudo é meu, né? É tudo meu, tudo meu. Então essa madrugada eu tive pensando e eu fiz uma série de coisas e olhei para o fluxo da vida, né? Então muitas pessoas pedem felicidade, pedem abundância, né? Pedem ao universo, a Deus, prosperidade. E nós temos pedido, sabe o que, gente? Vocês não vão acreditar, mas é verdade. A gente tem pedido, né, para que a pessoa possa ir no banheiro, fazer as necessidades sozinha. Então, é tão relativo, sabe? E é uma coisa que foge tanto do controle da gente. E é esse momento que nós estamos passando de transição, uma transição interior e externa. Então, uma transição planetária e uma transição nossa, individual. E tem um fluxo aqui, um fluxo energético que abre, expande para que a gente olhe para diversas coisas e olharmos e colocarmos a atenção na facilidade de lidar com as coisas, na facilidade de olhar para as feridas mesmo, olhar sem nojo, sabe? Olhar com um olho crítico de não, tem que curar isso aí, nós vamos ter que colocar os remédios, fazer algumas coisas para isso passar o mais rápido possível. E é isso que nós temos feito. E é isso que eu tenho feito esses dias, né? E já venho fazendo com a quarentena em casa e tal. Só que muitas vezes eu me pego viajando na vida de um, no filme do outro, né? E não no meu filme. E qual é o meu filme? Qual é o meu fluxo? Né? Então, essa madrugada me veio muita coisa. E então, é assim, verdade que isso tá te irritando ou é você que tá irritada, né? E verdade que quando sua mãe ou algum amigo liga ou manda uma mensagem para você, você olha para aquilo e fala, pensa, né? É o que acontece comigo, gente, isso. Eu olho e falo, puxa vida, será que essa pessoa não tem fim, né? De ligarem e quererem saber. Então, não é isso sou eu, né? Eu que não tenho mais essa paciência, meu fluxo tá muito ativo, né? E desgastado também, emocionalmente, fisicamente, que eu tenho dormido, tô desde o dia 23 de junho no hospital, e dormindo aqui naquele sofazinho, mas eu sempre acordo numa disposição, eu sempre tenho uma palavra boa para dar. E aí, eu tenho uma palavra boa para dar para mim? Eu estou recebendo essas palavras boas que as pessoas estão mandando para mim ou ainda estão me irritando com isso, né? Então, quando a gente entra num processo de irritação ou de não aceitação, né, do receber do outro, é porque você está com muitas barreiras a aceitar a situação como ela é. E esse é o meu questionamento de hoje, aceitar a situação como ela é, a situação na qual a pessoa escolheu estar, e eu estar acompanhando a pessoa. Né? É complicado? É complicado, sim, é bem complicado, mas é muito louco, muito, muito, muito louco, né? É você olhar
e ver o quanto é desnecessário, o quanto é simples a vida, o quanto o fluxo é fácil e a gente vai transformando aquilo em difícil. Então você fica ainda naqueles conceitos, né, do corpo, do pudor, do pum fedido, sabe, umas coisas bem assim. E quando você está no hospital não tem nada disso, as pessoas nem olham para você, as pessoas nem veem você direito, né? E a gente ainda está se incomodando com isso, a gente quer arrumar o cabelo, né? A gente quer ficar um pouquinho mais bonitinha porque acorda com a cara toda amassada. E tudo isso é o externo, né? Isso tudo é o externo, não é o interno, né? E às vezes as pessoas calam muito e isso vai machucando a pessoa por dentro. Então eu olho para o meu marido e vejo a situação dele, ele não fala, né? Eu respeito isso. E às vezes eu tento conversar, pôr uma música e ele não aceita. Então ele fica na sofrência, ele fica no silêncio. E ele quer ter controle de alguma coisa, mas ainda não caiu a ficha que ele não tem mais controle de nada, né? Tudo é do externo, né? Não tem mais, né? Então ele tem um progresso muito bom do estado dele, mas cada dia é uma coisa, cada dia é uma coisa. E nós vamos passando, aprendizado por aprendizado. E aí vem os planos, né? Então, quando eu sair, e aí, né? Quando é que você vai parar de planejar? Quando der tempo, quando eu tiver dinheiro, né? Quando eu puder, né? Então, meu marido sempre trabalhou muito, muito, muito e é sempre aquela coisa, né? Ah, não, quando eu entrar de férias eu vou planejar. Então ele às vezes planeja. Esse ano foi planejado muitas viagens e nós não conseguimos fazer nenhuma ainda. Não, mentira, no começo do ano nós fizemos sim. E foi bem bacana no começo do ano, porque saímos bastante, mas daqui pra frente não tivemos mais oportunidade de sair. Mas continuamos planejando. Então, a gente tem se agarrado muito à fé, né? A gente tem se agarrado muito ao nosso autoconhecimento. Aí eu tenho feito muito meditação sozinha. E eu e a Roberta vamos continuar a fazer as nossas meditações, só com uma meditação um pouquinho diferente, que é a meditação da transição, desse fluxo nosso, né, energético mesmo, da nova era que está iniciando, e nós vamos entrar então junto com numa egrégora que está sendo feita de meditações no planeta todo, onde nós vamos trabalhar, olhar para isso, para esse fluxo planetário, né? Então, quem quiser participar, escolher, venham. Vai ser de novo no mesmo horário, às 8 da manhã, direitinho, porque nós vamos fazer parte então de um grupo grande. E é aquela coisa, quanto maior o grupo, a egrégora que a gente fala, a intenção e a atenção, ela cresce e nós vamos iluminando, colocando mais clareza, mais luz nas pessoas que estão necessitando e trazendo pessoas mais para próximo disso também, para se sentirem mais acolhidos, se sentirem pertencendo, que não estão sozinhas. Isso é uma coisa muito legal que eu percebo aqui também, no hospital. Eu percebo que eu não estou sozinha, nunca vou estar mesmo, e mesmo nas noites aqui frias ou mesmo noites de silêncio e com ele não muito bem, meu marido e tal, eu percebo que eu não estou sozinha. Tenho a nítida percepção mesmo, né? E é isso. Então, próxima semana temos novidades aí e depois eu vou dar mais dicas sobre esse tipo de meditação que eu falei do Working, da Cat, que é uma senhora americana que inventou,
E é um questionamento, são perguntas que você faz para os seus pensamentos, para as suas emoções, seus sentimentos. Porque muitas vezes as emoções e os sentimentos que nós estamos prorrogando ou em looping ou sendo manifestadas de formas diferentes, mas a mesma coisa, são os pensamentos que você coloca. Então ela chega até a ridicularizar os pensamentos, tirar sarro mesmo deles. Mas é verdade tudo isso? Tudo isso aí que você está falando é verdade? Ela tem um caso, por exemplo, da menina que vai reclamar da mãe, que a mãe envergonhou ela, né? E ela fala, mas como que a sua mãe? Ela vai fazendo as perguntas. Não, porque eu fui operada da apendicite e tal, aí liguei pra mamãe e a minha mãe, muito nervosa, me disse, mas poderia ter supurado essa apendicite, você correu risco de vida. E ela se achou que a mãe estava envergonhando ela, ou colocando ela numa situação que ela não soubesse, como se ela fosse uma criança e não soubesse lidar com tudo isso. Mas ela tinha ido ao médico, foi operada, tudo. Então ela se sentiu envergonhada, embaraçada com a situação e com raiva, né? Lógico, da mãe, enfurecida. E aí a Cat vem com a pergunta, verdade que a sua mãe queria te deixar assim? Agora vamos trocar de papel. Eu vou ser a sua mãe e você me telefona e me fala, olha, Cat, eu fui operada da apêndice quase supurada, não sei o que, e eu vou dizer pra você, sabe o que? Nossa, você podia ter até morrido, porque uma apêndice supurada causa peritonite, a pessoa pode morrer. E aí a moça ficou parada olhando, quer dizer, uma pergunta de uma preocupação mesmo de uma mãe. Então, não é a mãe que está envergonhando, é ela, a própria menina, que está olhando a situação de uma maneira que ela não gostaria de ser assim. Então ela queria controlar o que a mãe estava falando para ela. Então ela se sentiu envergonhada ou se sentiu embaraçada com o comentário da mãe, irritada, mas na verdade a irritação era dela mesma, né? De não ter entendido que a preocupação da mãe era normal, né? Uma coisa normal, com o filho da gente. E aí ela faz o inverso, sabe? Ela pergunta a verdade. Você tem absoluta certeza que a sua mãe estava com a intenção de te envergonhar? Ela fala, não. Aí ela inverte, vamos inverter aí, né? Então ela coloca, minha mãe me envergonhou. Então, coloca aí na primeira pessoa, eu me envergonhei. Então, e era isso, exatamente isso. Ela se envergonhou pela situação, às vezes pra gente tem coisas que são tão ridículas, vamos dizer assim, né? De um sentimento, de uma emoção de uma pessoa, mas naquela hora a pessoa, ela olha aquilo com um desafio muito grande na vida dela. Então ela gostaria, por exemplo, olha só, a intenção aqui é que ela gostaria que a mãe acolhesse, dissesse, oh, minha filha, muito bem, você fez tudo certo, você foi ao médico, parabéns. Mas do lado de lá, a mãe também tem a preocupação. Então a questão não é você ficar com raiva da criatura que está do lado de lá, longe, preocupada com você, te amando, porque isso é amor também, né? Então, e eu me coloco muito nessa situação, porque mamãe me liga às vezes 2, 3 vezes, isso me irrita. E ela consegue ligar naqueles horários que o médico chega, na hora que ele tá no banho, ou na hora que eu vou tomar, sabe, umas coisas assim. Mas é por quê? Porque o meu pensamento que cria a minha realidade, né? Ele atrai isso. Ele atrai essa irritação, porque eu já estou irritada comigo mesma.
porque eu me vejo numa situação onde eu fico sem controle, né? Eu vejo a pessoa sofrendo, né? Porque pinica dali, pinica de lá, e põe aqui, põe lá, entendeu? E eu não posso fazer nada. A única coisa que eu posso fazer é olhar, e às vezes se vai pinicar 2, 3 vezes para achar uma veia, eu não deixo. Eu falo, não, chega. Já pinicou 2, não vai pinicar mais. E eu ponho para fora do quarto. É a única coisa que eu posso fazer. Graças a Deus tenho feito muito pouco. Mas entende, é a única coisa, né, que a gente pode olhar, né, enfim. E então, sabe, quando você desmancha esse pensamento, você transforma aquela emoção em aquele sentimento desse pensamento obsessivo, fixo, né? E alivia, você olha para a situação e dá risada. Você fala, meu, por que eu tô me irritando com isso? Por que a mãe lá da fulana tá envergonhando ela? Não deveria, né? Muito pelo contrário, ela deveria dizer, sim, mãe, é verdade. Eu tive a mesma sensação, que eu poderia ter morrido, né? Na apendicite supurada. E é verdade. Mas não precisa se preocupar, entendeu? Não é você ser reativa, você olhar a situação, aceitar, né? E transmitir aquilo para suas emoções, seus sentimentos, de uma maneira mais acolhedora. Tá bom. É o ponto de vista dela, é a ideia dela de mãe, de preocupação e tudo mais. E não adianta, gente, não adianta. Mãe é assim mesmo. E eu tenho pensado também muito sobre isso, né? É o meu marido ali sofrendo, né? Porque ele sofre, óbvio. Mas, graças a Deus, eu estou num hospital muito bom, médicos muito bom. Mas eu cheguei até a comentar com ele, né? Nossa Senhora, se fosse uma das nossas crianças, eu acho que eu teria pirado também, né? Porque, nossa, o filho é muito mais, né? Por isso que essa situação da mãe que eu coloquei aqui me atinge também, né? E da minha mãe também, né? E isso é transição. Essa é a transição. Essa é a vibração que a gente fala, sabe? Externa e interna, que causa um fluxo aqui muito intenso. E a gente tem que estar aqui, né, na presença, olhar para tudo isso, aproveitar, agradecer, receber, meditar, tranquilizar a mente para que tudo passe, porque isso vai passar uma hora, né? Mas nesse exato momento você tá ali nesse fluxo, e é o que nós estamos passando, uns com mais intensidade, outros com menos intensidade, né? Meu marido, por exemplo, tem um fluxo de passagem dele, de transformação mesmo, muito forte, e o meu de mudança. E eu percebo no meu que a mudança é muito estrutural, a mudança é física também, a mudança nessa transição para mim também é um salto quântico que eu tenho dado, porque eu tenho observado tantas coisas, né, que passa como um filme mesmo, né, por mim, pelo meu cardíaco principalmente. E a sincronicidade, e eu percebo muito isso, que as coisas vão por você estar na presença, as sincronicidades vão aparecer. Então aparece o médico na hora certa, aparece a enfermeira, o remédio, mediu a temperatura por acaso e viu que estava com muita febre. Então nada é por acaso mesmo. Então um amigo liga e fala, olha, eu vou fazer isso para você. E isso para mim é muito importante, muito. Eu ponho muita atenção e intenção. Isso para isso crescer mais, né? A lei da sincronicidade e a lei da graça, né? E do fractal, que se nós somos um pedacinho de tudo isso que está acontecendo, eu percebo que tem muitas coisas que a gente pode simplesmente quebrar mesmo, né?
quebrar toda dor, quebrar. E se seja uma forma de fractar tudo isso, passarmos por esses momentos de, vamos ver, sofrimento ou de desafios, vamos passar. Vamos passar com a cabeça erguida, vamos passar com a fé, né, no Criador, porque isso tudo aqui também é uma ilusão, né? Sofrimento é uma ilusão, tristeza é uma ilusão, medo, tudo é uma ilusão. A vida aqui na matéria é uma ilusão. A única coisa que nós temos certeza mesmo, que nós estamos de passagem, e temos aqui uma proposta, né? Uma proposta de ser contribuição. E essa é a nossa proposta. Eu tenho me proposto muito a ser mais vulnerável, a receber e a tentar esclarecer algumas coisas também, tornar um pouco mais fácil, né, e mais alegre um monte de coisas da vida da gente. Bom, gente, era isso. E eu continuo dizendo, como diz a minha amiga, né, eu tenho muita fé no Criador da minha vida, da nossa vida, que é Deus, o universo, o divino, que existe essa inteligência, existe, né? E é uma inteligência que cicatriza por dentro e por fora. Se ela tem esse poder, essa inteligência de cicatrizar e de trazer a harmonia novamente de um corpo após uma operação, imagine o que ela pode fazer aqui, ó, dentro da nossa mente. Então, se nós começarmos a olhar aqui dentro da nossa mente e planejarmos ou estruturarmos, ou fizermos uma operação aqui com um pouquinho mais de consciência e dizer, não, cara, peraí, cara, não é bem assim, não é isso que eu estou planejando para mim, o que eu escolho é isso. E aí vão se mudando essa operação e esse arranjamento dessa inteligência maior, ela vai em harmonia, co-criando com a gente. Então, tudo isso é um trabalho mesmo, é um exercício, e a gente vai criando músculos para isso. Meditação ajuda muito, o autoconhecimento, porque quando você está dentro de você, você vai criar asa mesmo, para voar para fora, para enxergar o que tem lá fora, né? E todo dia é um dia. Viver o agora é o mais importante, porque amanhã nunca se sabe. Então, um beijo aqui para quem passou pela live, e semana que vem temos novidades, continuaremos então com as meditações, mas eu vou colocando aqui aviso para todos vocês, e quem tiver disposição, às 8 da manhã estaremos aqui meditando, e a intenção é a transição harmônica, fluida, nesse momento planetário. Não esqueça, é uma egrégora no planeta inteiro que está fazendo também essa meditação. Dia 14 abre-se outro portal, e um portal importante, que nós estamos mandando todos esses lixos para fora, né? E vamos agradecer quem está mostrando os lixos da gente. Perdoar também, porque essas pessoas vieram para isso. E tocar então o nosso propósito, que é viver. Um beijo enorme a todos vocês. De nada, Alexandre, um beijo enorme, Antônio, Cris. Até a próxima.